né, o contexto aí é justamente Vespasiano, que é então o primeiro imperador da família dos Flavianos. Vespasiano estabelece o que vai ser a segunda dinastia, mas a primeira dinastia hereditária. O que eu quero dizer com isso? Ele deixa o poder para os seus filhos, né, que não era a prática romana antes e também não vai ser necessariamente depois. Mas ele é o primeiro a estabelecer isso, a conseguir, na verdade, estabelecer isso em Roma. Então, Vespasiano toma o poder, se mantém no poder durante alguns anos e deixa o poder para o seu filho Tito, que é aclamado imperador logo depois dele. Eu costumo dizer que Tito é o imperador mais azarado da história de Roma, né? Coitado, ele ficou no poder durante um período muito curto, 2 anos e pouco, se não me engano. E durante esse período ele viu uma peste, da qual ele morre, provavelmente. Ele viu o terremoto, melhor dizendo, a erupção do Vesúvio, acontece em 79, é durante o governo de Tito. Então, assim, ele passa... É um governo muito difícil e atribulado, ele morre muito cedo, muito rapidamente, e aí o irmão dele, que é o filho mais novo de Vespasiano, é aclamado, que é Domiciano, que se mantém no poder por 14 anos, mais ou menos, que é um período razoavelmente longo para um imperador que depois vai ser extremamente vituperado e considerado um dos maus imperadores, né? Ele é colocado lá junto com Nero, com Calígula, né, com Cômodo, ele é considerado um dos maus imperadores de Roma. Que é uma visão muito escrita a partir das obras de Plínio e Suetônio, que são autores que estão escrevendo na dinastia imediatamente posterior, né, com a morte de Domiciano, quem assume é Nerva, e logo depois Trajano. Então, tanto Plínio como Suetônio estão escrevendo dentro do clima político da dinastia imediatamente anterior, o que acho que nos diz alguma coisa. Há uma longa bibliografia recente sobre essa questão dos maus imperadores e de como a gente tem construções retóricas que são politicamente interessadas, né, sobre os imperadores, então não vou entrar nisso aqui, mas é esse o clima que é nesse momento que Estácio escreve a totalidade da sua obra. A totalidade da sua obra que a gente tem foi escrita durante esse período aí de 69 a 96, que é um período de muita expansão territorial e de muita reconstrução da cidade. Porque com o governo de Nero e depois o ano dos 4 imperadores, há uma oportunidade, digamos assim, uma chance, né, que é muito bem aproveitada por Vespasiano e seus filhos, de remodelar a cidade de Roma. E isso é uma coisa sobre a qual eu já falei em outras ocasiões, é que a sensação que eu tenho é que quando se pensa em imperador romano, se pensa em Augusto. Mas os monumentos que nós temos, quando você pensa na Roma imperial, você pensa na Roma de Domiciano, ou na Roma dos Flavianos, porque os grandes monumentos dessa época se tornaram chave como visualidade de Roma. O mais importante deles, claramente, o Coliseu, cujo nome na época não era Coliseu, era Anfiteatro Flaviano, porque foi começado, né, por Vespasiano e finalizado por Tito. Então, assim, essa imagem que a gente tem de Roma, da Roma de pedra, digamos assim, muitas dessas construções ou reconstruções foram feitas durante essa época. É um período de expansão territorial e é um período de remodelação da cidade de Roma, que, na verdade, indica ou é parte de quase que de um projeto, de fato, dos imperadores flavianos de estabelecimento de uma imagem, né, do império, do imperador e de Roma através das artes. Então, as grandes obras de construção, como o anfiteatro, vêm junto do estabelecimento de competições e jogos novos que acontecem e o patronato, digamos assim, né, de autores, de escritores, de poetas, de artes de maneira geral. Né? E aí você tem uma questão importante que é discutida já há muito tempo, sobre se esses escritores flavianos, Marcial, Estácio, se eles são aduladores, porque eles estão ali sendo financiados por um império, em especial sob Domiciano, um império tirânico, né? E, portanto, escreviam o que agradasse ao imperador. Mas eu acho que, de uma maneira geral, na crítica mais recente, a gente tem lido essas obras e os temas que essas obras trazem como parte de um diálogo, de fato, constante entre a elite e a tradição cultural. Ou seja, não é diferente do que Horácio faz em relação a Augusto, né? Eu coloquei Plínio Velho ali porque também eu acho importante lembrar isso.
a dedicação da história natural é a Tito, né? Então, assim, esses imperadores flavianos, eles estão ali muito vinculados a um ambiente intelectual, né, romano. De novo, como Augusto já tinha feito, como Trajano vai fazer depois, e não vou nem falar, né, da Adriano e Marco Aurélio, são autores, isso continua acontecendo. Mas eu acho que em relação aos flavianos, eles tinham realmente esse projeto de estabelecer uma imagem do imperador, do Império e de Roma, em que eles usam, eles potencializam, né, as construções, as grandes obras de construção, você tem aquedutos, né, e outras obras também assim, mas também as artes, como algo que permite que isso aconteça. Então, eu acho que é um período interessante, digamos assim, para se pensar a literatura romana. Dentro desse período, a gente tem essas obras de Estácio. Então, para falar brevemente das Silvas, só para vocês conhecerem, quem sabe terem interesse em ler, né? São 5 livros no total, de poesias de ocasião em métodos variados. Muitos deles são em hexâmetro, porque eles são poemas, digamos assim, grandiloquentes para falar de coisas cotidianas, o que é em si, talvez, quase que uma contradição para a gente, mas ele faz não ser uma contradição. O que a gente tem, de maneira geral, nessas obras são patronos, ou seja, pessoas importantes, pessoas da elite, poetas, né, fazendo coisas cotidianas e que são comemoradas pela voz do poeta. Então, a gente tem um epitalâmio, a gente tem comemoração de jogos, a gente tem comemoração da construção de uma vila, a gente tem comemoração da construção de banhos, né? São atividades, são eventos cotidianos. A gente tem, por exemplo, uma soteria, né, que é um agradecimento pela recuperação da saúde. Então, são poemas que comemoram ações ou acontecimentos cotidianos desse grupo, que claramente é um grupo de elite. Estácio desenvolve esses poemas através de muitos elementos helênicos, então você tem um tom grego, um sabor grego, digamos assim, em muitos desses poemas. E eles, de fato, são, e eu trouxe essas 2 autoras que falam bastante das Silvae como sugestão para quem tiver interesse, né, em ler mais sobre as Silvae, que é a Eleanor Leach e a Carol Newlands, que tentam, de alguma maneira, criar um nome para essa poesia que é diferente do que a gente vê, é diferente de outros tipos de poesia, porque por esse seu tom celebratório e quase que um tom de alegria mesmo, né, em relação àquilo que está sendo celebrado, que é, a rigor, o que talvez a gente possa chamar de ócio, né, ou o próprio império. Então, é muito interessante a gente ver, principalmente em contraste com outros tipos de poema, talvez mais estoicos, né, em que Estácio é muito aberto em comemorar, por exemplo, o luxo, que aí você vai ler Sêneca e ele vai estar lá, né, falando mal, dizendo que o luxo corrompe e tal. Estácio não, Estácio vai dizer, olha que maravilha que o Império Romano é capaz de nos proporcionar essas comidas, essas sedas, né, tudo isso que a gente vai chamar de um luxo, né, e que nos proporciona ter o ócio para aproveitar a boa literatura, o teatro, a comida e assim por diante. Então, as Silvae, elas são bastante sui generis, né? Elas são talvez realmente uma nova maneira de fazer poesia, e que a rigor não pegou muito, no sentido de que a gente não tem depois um continuador imediato, a gente não tem outras Silvae. A obra de Estácio, as Silvae vão ser importantes, elas vão ter impacto em outros tipos de poesia, mas você não vai ter alguém escrevendo Silvae, e as Silvae se tornando um gênero importante. Isso vai acontecer muito depois, né? Isso aí já lá no século XV, que a gente começa a ter as silvas como um gênero que volta a existir, inclusive nas línguas vernáculas. Então, assim, é uma obra bastante diferente de outras obras do período, ou mesmo... Tem semelhanças, claro, você pode mostrar as semelhanças com as odes, você pode mostrar as semelhanças com o epigrama, né? Mas você não tem algo exatamente como as Silvae, elas são, de fato, um tipo de poesia muito, muito diferente, e por isso eu acho digno de nota. Muito bem, então essa foi uma breve apresentação das Silvae, para quem tiver interesse. Além das Silvae, a gente tem a parte épica da obra de Estácio, que é a qual eu vou me dedicar um pouco mais a partir de agora. Né? A obra épica de Estácio tem 2 obras, uma é a Tebaida completa, em 12 livros, sobre o episódio mitológico que a gente conhece como os 7 contra Tebas. E tem a Aquileia, que, como eu falei, ela é incompleta, é um livro e meio,
porque a gente imagina o autor faleceu antes de completar, e que se propõe a contar, porque a gente tem a abertura, né, a gente tem a proposição, se propõe a contar toda a vida de Aquiles, do seu nascimento até a sua morte. Né? Então, ele mesmo diz, ele não vai parar diante da morte de Heitor, ou ele quer, né? Então, ele diz lá, ele não vai parar nos lugares normais do que pararam outros autores. Ele vai seguir do início do nascimento de Aquiles a morte, e, obviamente, como a gente só tem o início, a gente só tem a infância. A gente tem a infância e a juventude de Aquiles contadas por Estácio, o que é interessantíssimo, porque, de alguma forma, o que a gente tem é Estácio apresentando dois tipos de epos, né? A gente pode chamar assim. Se a gente pensar, e eu vou passar bem brevemente por isso, ficaria feliz de responder perguntas depois, mas se a gente entender que dentro da ideia do epos antigo a gente tem 3 tipos ou 3 tradições, ou seja, a gente tem basicamente um epos bélico ou homérico, das guerras, a gente tem o epos histórico, que é onde estaria, por exemplo, a Farsália de Lucano ou os Anais de Ênio, e a gente tem o epos didático, Geórgicas, Hesíodo, né, e assim por diante, e Metamorfose de Ovídio. Se a gente pensa que a gente tem esses 3 epos, sobre os 3 a gente tem a sombra de Virgílio. Né? A gente sabe que Virgílio é a grande sombra que se alastra por toda a época, todo mundo escreve depois de Virgílio, não pode se furtar a, de alguma maneira, se relacionar com ele. Eu digo que Lucano tenta se relacionar com ele fugindo do mesmo tema, Ovídio tenta se relacionar com ele fugindo do mesmo modo, e eu acho que são as escolhas necessárias, né, que se faz depois que você tem um grande autor. Estácio se refere a Virgílio sendo um seguidor de Virgílio, ele se propõe um seguidor de Virgílio, ele diz com todas as letras que ele segue a Eneida e que Virgílio é o maior, ele é apenas um segundo em relação a Virgílio, sem, porém, deixar de ter o impacto de Ovídio, Lucano e muitos outros autores, né, de épica. Então, ele está permanentemente negociando uma tradição épica que vem antes dele, e ele tem que, de alguma forma, se relacionar com essa tradição, ele tem que fazer escolhas em relação a ela. Ao escolher a Tebaida, ele vai estar entrando de cara, vai entrando em cheio na época bélica mitológica, né? Ele não se furta isso. Na Aquileida, nem tanto, eu diria que a Aquileida é uma épica ovidiana, é uma época muito mais próxima das Metamorfoses de Ovídio do que de Virgílio, mas ainda com uma dicção que se aproxima de Virgílio, utilizando muito de Virgílio, e negociando, discutindo, trazendo alusões desses grandes autores épicos que vieram antes dele. Né? Então, Estácio não nega a tradição épica e, pelo contrário, não tenta nem fugir, digamos assim, né, como eu acho que outros autores fazem, de uma comparação direta com Virgílio. Ele se propõe como um autor virgiliano, ele diz que Virgílio é o melhor e ele vai seguir Virgílio, ainda que ele nunca consiga chegar à altura. Né? Mas, na verdade, apesar de ter Virgílio como esse pilar, ele vai estar o tempo inteiro também se relacionando e dialogando com outros autores, principalmente Ovídio e Lucano, tá? Mas outros. Dentro dessa tradição épica, eu vou passar brevemente pela Aquileia, só para vocês também conhecerem e, quem sabe, se interessarem, e para a gente entrar, de fato, na Tebaida. Né? Eu diria que a Aquileia é uma obra construída entre Homero e Ovídio, se é que isso é possível. Porque ele é de tema homérico, claramente, com Aquiles, a vida de Aquiles, mas ele tem uma dicção, ele tem uma maneira ovidiana, porque é muito mais parecido com as Metamorfoses, ao contar, digamos assim, né, muito com aquela ideia mesmo do mito, né? E o que ele conta, de fato, na Aquileia é a infância, é o período em que Aquiles está escondido na ilha de Ciros, a mãe Tétis, né, transforma Aquiles em uma mulher, em uma jovem, para que ele possa se esconder na ilha de Ciros e não ser encontrado para ir para a Guerra de Troia, porque a gente sabe, né, sabia-se que se ele fosse para a Guerra de Troia, ele morreria lá. Então, Tétis tenta esconder Aquiles. Essa não é uma criação de Estácio, né? Essa ideia de que ele foi escondido, depois ele é descoberto através do estratagema de Odisseu, claro, quem mais faria um estratagema para descobrir alguma coisa? Tudo isso já era da tradição antiga, e inclusive a gente tem muito dessa tradição em obras plásticas, em obras pictóricas. Então, por exemplo, esse afresco de Herculano, em que a gente tem, que está aí na tela, em que a gente tem Quirón ensinando a lira para Aquiles, é parte dessa versão, dessa contação desse mito
né, a respeito da infância e juventude de Aquiles, em que ele é criado por Quiron, aprende tudo com ele, tem outros professores também, até ele se tornar esse grande herói, mas a mãe tenta escondê-lo, e aí ele vai para a ilha de Sírios, e aí ele descobre. E a gente tem também murais e pinturas antigas que mostram, por exemplo, esse momento da descoberta de Aquiles como um homem entre os jovens. Então, isso tudo é parte de uma tradição com a qual Estácio está dialogando. Mas a gente, em termos de realmente em versos, isso sendo contado, da Antiguidade Latina, a gente tem essa história, a gente tem Estácio contando isso. Né? O Stephen Hines faz excelentes observações sobre o que ele chama de self-annotation, né, na obra de Estácio, principalmente Aquileida, naquele livro dele, Allusion and Intertext. Então, é uma obra que vale a pena ler para entender como que Estácio vai fazendo essas anotações, digamos assim, deixo também como uma sugestão para quem tem interesse. Mas mesmo na Aquileida, Estácio já nos diz que, na verdade, a melhor obra dele é a Tebaida, porque é a obra mais próxima desse cânon épico. E aí eu trouxe para vocês aqui a abertura, esses são os primeiros 13 versos da Aquileida. Eu vou botar o latim aí do lado direito, mas do lado esquerdo eu coloquei a tradução e chamei a atenção para 2 trechos em que ele vai justamente dizer isso, né? Que a Tebaida é a obra dele principal, é através... Ele mesmo anuncia isso na Aquileida. Então, a gente tem aqui, em que ele, aqui onde ele vai falar da sua proposição, ele vai dizer, invocação, proposição, né? Conta Deus, o magnânimo é ácida, que é Aquiles, e a formidável raça, pelo tonante proibida de subir ao pátrio céu. Embora as ações do varão sejam muito famosas pelo canto meônio, ou seja, ainda que Homero já tenha cantado as ações desse herói, mais ainda, porém, estão faltando percorrermos toda a vida do herói, assim é nosso desejo, e narrarmos com trombeta do Líquia que ele em Círios se ocultou em véus, e não pararmos em Heitor arrastado, mas despojarmos de Troia inteira a juventude. Então é isso, né? A gente vai percorrer a vida toda do herói, assim era o desejo dele, que não foi cumprido porque ele morreu antes, né? Mas narrar tudo, como ele se oculta em Círios, chegar até Troia, não parar com a morte de Heitor, mas ir até o fim, até a vida incompleta de Aquiles, propriamente. E aí ele diz: se nós terminamos o velho mito com digno fôlego em medida adequada, tu, Apolo, conceda novas fontes a mim e amarre os cabelos com a segunda coroa. Se nós terminamos o velho mito com digno fôlego, o velho mito é o mito de Tebas, que é anterior ao mito de Troia, né? Os acontecimentos do ciclo de Tebas acontecem antes dos acontecimentos do ciclo de Troia. Então ele diz: se nós terminamos de contar esse mito anterior com digno fôlego e em medida adequada, ou seja, se eu fui o poeta que bom que eu acho que eu fui, né? Narrando Tebas, me permita então agora uma segunda coroa de louros em que eu vou narrar Troia. Nem chego estranho ao bosque aônio, nem a glória das minhas têmporas agora aumenta com a primeira coroa. A terra de Dirce conhece-me, e Tebas me enumera entre os veneráveis nomes dos antepassados e com seu anfião. Então, não apenas ele foi ótimo, ele foi tão bom que agora ele se tornou um dos grandes nomes de Tebas, um antepassado de Tebas. Ele está junto com o anfião, que é um pouco, talvez não seja exatamente o que eu chamaria de humilde. Mas é assim, e você vê, ele está aqui deixando muito claro que ele fez essa grande obra, que foi a Tebaida. Segundo ele diz, ele demorou 12 anos escrevendo. Eu não sei até que ponto isso é verídico, ou se é, né, a construção 12 anos para 12 livros, que seria lindo. Mas o fato é que ele diz isso, que ele demorou muitíssimo para escrever, foi uma grande obra de grande fôlego, e ele aparentemente está muito satisfeito com essa obra. Essa foi a grande obra dele. Né? A gente tem, então, aqui essa abertura em que ele mostra isso. Bom, chegamos à Tebaida. O que é a Tebaida? Do que ela trata? Né? E qual é o tema? Bom, o tema central, como o nome diz, é Tebas. Mas Tebas quando? Aí a gente vai entrar, como vocês podem perceber, a gente está entrando talvez não seja o maior ciclo, não épico, mas trágico. Né? Então ele resolve que ele vai escrever não um tema qualquer, mas um tema que é muitíssimo importante dentro da tradição grega. E aí a gente volta àquilo que eu falei lá no início sobre ser uma pessoa de tradição grega, né? Que é a ideia da casa de Cadmo.
Se vocês se lembram, dentro da casa de Cadmo, a gente vai encontrar Édipo, né? É a história de Laio, depois Édipo, e de seus filhos. É a chamada Guerra de Tebas, que é mencionada por Homero. Havia uma obra de Ctesícoro perdida, e a gente tem vários fragmentos desse ciclo de Tebas, arcaico. Depois a gente tem ele mencionado em Simônides, Baquílides, Píndaro, e, obviamente, muitíssimo nos tragediógrafos do século V. Então, é uma obra com é um tema, né, com muitíssima tradição grega, que a gente sabe que Estácio conhecia bem. Como eu falei, o pai dele dava aula de literatura grega, né? Então, a gente sabe que ele tinha esse conhecimento. Então, é um tema de muita tradição, que no século V, só no século V, é tratado por Ésquilo na trilogia tebana, que a gente não tem nem a primeira e nem a segunda, que seria Laio e Édipo, mas a gente tem a peça chamada Os Sete contra Tebas, que é o tema da Tebaida, e ele ainda teria, Ésquilo, uma outra peça chamada Eleusínias. A gente tem a trilogia tebana de Sófocles, né, que a gente sabe que não é uma trilogia propriamente, não foi apresentada no mesmo dia, na mesma... Sim, mas são 3 tragédias sobre esse ciclo, sobre esses episódios, então o Édipo Antígono e o Édipo Colono, além do próprio Eurípides, né, em que escreveu, além de Psipila, que a gente só tem parcial, as Fenícias e os Suplicantes. Então, vejam como é um tema de muitas referências, é um tema extremamente importante, conhecido, e um autor que resolve se aventurar nesse tema tem que ter esse conhecimento muito sólido, né? Ele vai estar dialogando com essa tradição. Mas, como a gente está vendo aqui, é uma grande tradição trágica, não uma grande tradição épica. E é isso que é interessante a gente pensar aqui. Por isso que eu digo que a epopeia de Estácio, a Tebaida, é uma epopeia, claro, mas ela é uma epopeia extremamente trágica, sem perder a sua característica de epopeia com isso, né? E por que eu digo que ela é uma epopeia trágica? Na própria categorização aristotélica, se a gente for lendo a obra, a gente vê isso. Eu queria, então, aqui, eu não fiz um slide sobre isso, mas só para, caso alguém não conheça bem, não saiba do que a gente está falando aqui em termos da história, né? Então, eu vou passar bem brevemente só pelo que acontece de fato, digamos assim, né? Do que eu estou tratando. Se vocês se lembram, vou partir do pressuposto que vocês se lembram, basicamente, da ideia do Édipo, né? Então, Édipo, depois que ele descobre, digamos assim, ou melhor, Édipo, ao nascer, há uma profecia de que ele vai matar o pai, e aí os pais dele, que são os reis de Tebas, Laio e Jocasta, expõem o menino à morte, ele não morre, é recolhido, e o destino trabalha de uma maneira em que essa profecia vai ser cumprida, ainda que ele não tenha sido criado em casa, ou quase que por causa disso. E aí Édipo, então, acaba indo para Tebas, mata Laio no caminho, sem saber que é o pai dele, casa com a Jocasta, sem saber que a mãe dele tem 4 filhos, Eteocles, Polinices, Antígona e Ismene. E aí você tem toda a aventura da descoberta, né, que é a peça do Édipo Tirano propriamente, do Sófocles, muito importante, obviamente, para Aristóteles, que considera essa a melhor tragédia. E aí, o que acontece depois com os filhos de Édipo que é o chamado Sete contra Tebas, que é o tema da Tebaida, né? Então, os 2 filhos de Édipo, que são Eteocles e Polinices, depois que o pai deles parte cego, né, do horror e tudo, eles deveriam reinar em turnos. Um a cada ano seria o rei da cidade de Tebas. Mas Édipo, por ter sido desrespeitado pelos filhos, e essa é a abertura da Tebaida, lança uma maldição sobre os dois filhos, né? Então, depois do primeiro ano de governo, o Eteocles foi o primeiro a governar, ele deveria abrir mão em favor do Polinices, mas ele se recusa a abrir mão em favor do Polinices. O Polinices pede auxílio às cidades vizinhas, em especial a Argos, para tentar reaver o trono dele, e aí tenta matar Eteocles, para ser o único então a reinar em Tebas, já que Eteocles não cumpriu o combinado. 6 heróis auxiliam Polinices, daí 7 contra Tebas, né? Então é essa história desse conflito entre Eteocles e Polinices, e como não há spoiler em literatura antiga, porque a gente vê a peça sabendo do fim, né? Eles vão morrer um pela mão do outro, e esse é o fim da casa de Édipo, né? Os 2 se encontram em batalha e eles se matam mutuamente, tá? É isso que acontece. E é isso que a gente vê na Tebaida, tá? A gente começa, né, depois daquela parte ali de invocação das musas, elogio ao imperador, etc., que a gente vai ter, a gente vê justamente Édipo jogando a maldição sobre os filhos, e a fúria Tisífone se levanta
para semear a discórdia no coração de Etéocles e Polinices. Esse é o início da Tebaida. Aí você vai ter, durante a peça, vários elementos que a gente esperaria numa época bélica, né? Então a gente vai ter um concilium deorum, os deuses se metendo na história, Júpiter ouvindo a prece de Édipo, punindo os filhos de Édipo pela impiedade. E aí, nisso, Polinices vai para Argos, encontra lá o Tideu, o rei Adrasto, que vão, então, se juntar com outros para irem contra Tebas. E aí, nesse meio tempo, você tem vários outros desses elementos comuns a uma epopeia do tipo homérico, né, ou do tipo virgiliano. Vejam que são 12 livros, exatamente, e ele faz o arranjo 6-6. Tá? O arranjo, os 6 primeiros livros você tem a viagem, basicamente, é Polinices indo para Argos, convencendo as pessoas e fazendo a viagem de volta. No livro 4 e 5, você tem um momento em que ele para, houve uma história, tem jogos, exatamente como no livro 5 da Eneida. Então, os 6 primeiros livros são essa viagem. A partir do livro 7, você tem, de fato, a guerra diante das muralhas de Troia. E aí, enfim, você tem várias cenas de guerra, você tem vários heróis importantes que aparecem, várias cenas heróicas que aparecem aí importantes durante esses livros 7, 8, 9, 10 em especial, né? Então você tem também os deuses intercedendo o tempo inteiro, como acontece em Homero, né? Várias cenas de batalha bastante brutais, inclusive muito semelhantes às de Lucano, muito eco-lucaniano nesse pedaço do livro. Aí, quando você vai chegando no final do livro 10, Tiresias, sempre ele, né? Ele profetiza que se Meneceu morrer, que é um dos heróis, né? Se Meneceu morrer, a guerra acaba, Meneceu então se joga do alto da muralha, e ao ver isso, Capaneu maldiz Júpiter. E aí, Júpiter mata Capaneu com um raio. Estou dizendo isso porque esses personagens são importantes aqui do que eu vou falar, né? No livro 11, você tem os principais desfechos da história, você tem, de fato, o momento em que Etéocles e Polinices se matam, porque eles resolvem que vão decidir a guerra em combate individual. É muito semelhante, você tem ecos muito fortes daquela ideia do combate individual, Paris e Aquiles, né? Com a diferença de que eles, de fato, entram em combate, de fato se matam. E aí você tem o início da dissolução, inclusive com cenas que a gente conhece de outras peças, ou de outras contagens dessa história. Né? Jocasta se suicida, então você vê, né? No Édipo Rei ela se suicida imediatamente. Aqui não, aqui ela vê tudo isso, ela se suicida quando os filhos morrem. Né? Aí você tem a cena em que as pessoas estão enterrando seus mortos, os tebanos estão enterrando seus mortos, mas Creonte não permite que Antígona enterre o irmão, na verdade, Creonte não permite que os inimigos sejam enterrados, nenhum deles, e, portanto, teoricamente, ela não pode enterrar Polinices. Tem uma cena que é uma das minhas cenas preferidas, que é quando a Argia, que é a esposa de Polinices, que era de Argos, né, vai em segredo a Tebas para tentar enterrar o marido e encontra Antígone, e Antígone e ela se juntam para enterrar o marido e irmão, né? E aí você tem um momento em que elas conseguem cremar os heróis, Etéocles e Polinices, mas aí a fumaça das piras deles não se mistura. É como se assim, eles nunca se realmente vão se misturar, eles nunca vão conseguir, digamos assim, se perdoar um ao outro. Né? E aí, Creonte, digamos assim, é o grande vilão dessa parte final, porque ele obviamente não permite, como acontece na peça da Antígona de Sófocles, em que por ele não deixar os enterros acontecerem, quando ele sabe do que aconteceu, ele manda prender Antígona. Só que aí você tem o Deus Ex Machina no livro 12, que é Teseu. Teseu vem de Atenas e mata Creonte, porque Creonte está sendo ímpio. Né? Ele está sendo ímpio, ele está sendo... não está cumprindo com a lei dos deuses a não permitir o enterro, a cremação dos heróis argivos. Né? E aí você tem então, mas Teseu só aparece ali no final, meio que cai de paraquedas e tudo se resolve. É uma coisa um pouco interessante de se pensar também. Né? Então, esse episódio mitológico aqui, então, contei a história mais ou menos. Esse episódio mitológico escolhido pelo Estácio, ele é desse grande ciclo, né, muito referenciado na tragédia grega, e voltando aqui ao que eu coloquei aqui no slide, né, ele tem realmente elementos inegavelmente trágicos. Você tem uma ideia de causalidade inescapável. Né? Então, aquela coisa das profecias, que elas, por mais que você tente fugir delas, é impossível. Os destinos e os fados estão te empurrando lá. Você praticamente não tem herói. Você tem os fados que são inescapáveis e inelutáveis. Assim.
que é uma coisa também que até certo ponto aproxima a tragédia, aproxima a Tebaida da Farsália, né? A Farsália também tem esse aspecto do não-herói e tal. Você tem a ideia de híbris, que é muito importante, em especial Capaneu, né? Você tem a ideia de furor, desse furor excessivo que leva aos crimes, aos piores crimes, aos crimes mais hediondos, em especial Tideu. Você tem a ideia das fúrias, como a gente vê lá na Oresteia, a ideia do nefas, ou seja, da lei, de cumprir a lei divina e não a lei dos homens. Além de um narrador que, de vez em quando, é quase um coro, que é outra coisa que é interessante, muito interessante de pensar, né? Você tem momentos de quase que comentário em relação à ação feita por personagens ou pela própria voz do narrador. Então, são quase que contrapontos que lembram muito o que você vê num coro de tragédia. Então, todos esses elementos fazem com que seja uma épica extremamente trágica, com tantos elementos de tragédia, que é quase impossível ler fora desse panorama da tragédia, sem jamais, porém, abrir mão do fato de que é uma épica. E como uma épica, e uma épica romana, o outro aspecto que eu queria chamar a atenção é que esse aspecto trágico, essa força trágica da Tebaida, não esmorece o que eu chamo de comentário histórico, que, de alguma forma, eu acho que toda epopeia romana é. A Eneida é um comentário histórico, e a gente já tem, né, muitos autores importantíssimos falando sobre isso. Ela é augustana, ela é anti-augustana, não importa. Vou deixar vocês decidirem, mas é um comentário político, né? A vida romana, ao cotidiano romano, a situação que eles estão vivendo. A Farsália, acho que eu não preciso nem dizer como a Farsália é um comentário, né, histórico, digamos assim. E a Tebaida também é, apesar da escolha de tema, um tema mitológico, tradicional, antiquíssimo, que você quase poderia dizer, o que isso tem a ver com o dia a dia das pessoas? Como é que o cara escolhe um mito muito antigo, em que os deuses estão atuando o tempo inteiro para fazer um comentário político? Mas, a rigor, o William Dominic chama de uma meditação sobre o poder monárquico. E é exatamente isso que eu acho que Estácio está fazendo ali. Né? A todo momento ele está lembrando que tudo isso se causa pelo desejo de poder. Tem um momento em que ele fala, por exemplo, do palácio de Tebas. E ele diz, basicamente, o palácio de Tebas é uma choupana. O palácio de Tebas não se compara às belas construções dos imperadores romanos. Mas, mesmo assim, esses heróis estão lutando por isso. Ou seja, não é o valor real, não é o ouro, não é o dinheiro, não é o luxo que cria a ambição. A ambição é um vício humano, que eu acho, assim, fantástico. Ao mesmo tempo, ele está dizendo, ele está fazendo essa meditação sobre o vício humano, e ele também está fazendo o que a gente viu ali um pouco antes na Estácio, como a poética a poética do luxo, a poética do ócio. Né? Não é porque nós hoje temos muito ouro, muitas sedas, muito marfim, que nós vamos nos tornar, ou nós somos necessariamente ambiciosos ou gananciosos. Porque veja esses heróis que lutavam por um palácio feito de tijolos, feito de argila. É assim que ele vai misturando o que é mitologia, o que é antigo, o que é ficcional, o que é sobrenatural, com o cotidiano, com as coisas que são importantes e dignas de serem ditas a respeito do seu momento. Esse exemplo eu gosto porque ele é muito, muito explícito. Ele é muito explícito. Mas, em muitos momentos, isso não é explícito, é sempre muito metafórico. Né? Mas você consegue fazer essas relações com a história de Roma, com o mundo romano, às vezes assim, direto, às vezes mesmo através da Eneida. Então, há momentos em que ele fala em que ele faz comparações com o que você viu na Eneida, ele te faz lembrar da Eneida, mas a gente sabe que a Eneida é um comentário ao mundo político romano. Então, é quase que um comentário em dobro, né? Ou em duplo. O comentário sobre o poder monárquico, claro, a gente pode pensar, ele está falando mal do imperador, e há leituras desse tipo. Né? De novo, William Dominic vai fazer uma discussão sobre isso, né? Se ele é contra ou a favor. Estácio, é contra ou a favor da monarquia, ele é contra ou a favor do imperador, ele é contra ou a favor do Domiciano, ele está criticando o Domiciano? É uma crítica velada ao imperador? Pessoalmente, eu não sei te dizer se é, mas pessoalmente eu acho que não importa, porque seja uma crítica a um homem ou a vários, é uma crítica
ao vício, ao excesso, à ganância, à concentração de poder. A gente já viu esse tipo de questão, né? A gente vê esse tipo de questão em relação a Nero também. É a mesma lógica. Pô, mas o cara tá falando mal de Nero, ele vai morrer. Vide Lucano. Como se diz a coisa, né? Às vezes a gente não tem condição de saber como é que ele era visto e recebido no momento da sua produção. Mas eu acho que o que permite justamente essa manutenção da importância, em especial da Tebaida, é que ela é uma meditação, um comentário que é mais amplo do que um momento só, apesar de ser útil para aquele momento também, né? E aí é isso que acontece com a Tebaida. A Tebaida, ela permanece, né? A Tebaida, ela não deixa de ser lida em momento nenhum da história. É, na verdade, a única obra de Estácio que não deixa de ser lida. Né? As Silvae, elas são importantes na Antiguidade Tardia, mas elas desaparecem a partir de um certo momento, e você não tem continuidade de leitura das Silvae, elas só são retomadas no século XV. Né? Elas são redescobertas pelo Poggio Bracciolini, que redescobre tudo nessa vida. Mas a Tebaida não. E a Tebaida tem uma característica interessante de que, falando em Antiguidade Tardia, e eu estou falando até o século VI, a Tebaida é usada tanto pelos poetas como pelos gramáticos. Então, você vai ter um grande comentário sobre a Tebaida, do Lactâncio Plácido, e talvez por conta da existência desse comentário, a Tebaida é citada 70 vezes pelo Sérvio no comentário à Eneida. Então, nos comentários da Eneida, Sérvio menciona a Tebaida. Então, a Tebaida, ela se torna muito importante para essa discussão, para essa reflexão sobre a épica. Mas, ao mesmo tempo, ela é importante para os próprios poetas, que não deixam de ler, usar como referência poética, tanto de maneira imediata, usando trechos, fazendo aquelas alusões muito diretas, aquelas, né, trechos hemistíquicos e tal, ou às vezes simplesmente com ideias. Né? Há quem aponte a Tebaida como fonte para o Derapto Proserpinae, junto com a Aquileida e com as Silvas também, mas em especial a Aquileida. Né? As pessoas gostam de usar a Aquileida em comparação com o Rapto, mas a Tebaida também está lá. E esse é só um exemplo. Vários outros poetas desse período aí, principalmente aí, né, da época do Claudiano, você vai ter uso constante, referências constantes à Tebaida. As Silvas já nem tanto. Nesse primeiro momento, sim, mas as Silvas depois elas deixam de aparecer. Para quem tem mais interesse na recepção especificamente da Tebaida na Antiguidade Tardia, tem o capítulo do Kaufmann, no Companion to Statius, da Brill, que é especificamente sobre Estácio na Antiguidade Tardia. Então, eu recomendo para quem tem interesse especificamente nisso. Mas, basicamente, isso. A Tebaida fica, as Silvas nem tanto. E a Aquileida também, ela é muito importante num certo período, depois ela deixa de ser tão lida. Né? Em resumo, de tudo que eu falei aqui, a Tebaida, ela se insere nessa tradição grega de ciclo épico, mas muito fortemente também de ciclo trágico. Então, ela realmente, ela anda na corda bamba, né, do épico e do trágico, de uma maneira, eu acho, magistral. Ele se insere fortemente nessa tradição grega, mas escreve em latim e usando muito a questão da imitação e da emulação de textos latinos para isso. Então, Virgílio, Ovídio, Lucano em especial. Sêneca das Tragédias também, eu não mencionei Sêneca das Tragédias, que é um outro autor também que há quem faça muitas comparações, há estudos específicos sobre isso, mas como não é épica, eu não trouxe aqui, é tragédia, né? Mas principalmente isso. Então ele usa muito da tradição épica latina na escrita e da tradição grega da tragédia. Né? A Tebaida usa elementos trágicos em sua interseção com a epopeia, mas para comentar a contemporaneidade romana, como acontece também com outras epopeias latinas. Era isso que eu queria dizer hoje. Estou à disposição para dúvidas e perguntas. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre um autor que eu adoro. Obrigada. Obrigada, Leni. Sempre um prazer e um aprendizado ouvir você. De fato, há muitos anos fazemos isso, né? Uma em relação à outra. De fato, acho que Estácio estava vivo ainda quando nos conhecemos, né? E temos estado aí sempre juntas. E eu realmente adorei a sua conferência, não tenho uma pergunta, mas uma reflexão que sempre me acompanha. Eu dou esses cursos de introdução, né, à literatura antiga, e ao pensar sobre a épica, a tragédia, sempre me vem
essa reflexão, né, de que na Grécia Antiga, em Atenas, a elite, os poderosos, enfim, financiavam peças de teatro, as quais, né, acorriam todos, né, toda a população frequentava esses anfiteatros, e o tema mostrado era o limite do poder, o perigo do poder, ou seja, os poderosos financiavam espetáculos que mostravam à população o seu lado menos ufanista, né? O seu lado menos, né, grandioso, né? E as consequências de infringir limites, enfim, então havia como que uma consciência, como que uma lucidez disso que era mostrado o tempo todo, né? E é bastante, para mim, soou bastante significativo, né? Que então Estácio tenha, de alguma forma, transposto isso também para um momento de, né, enormidade aí, né, de amplitude total do Império Romano e trazido essa mesma desconfiança da natureza humana com relação ao povo, né, e a todos os males que ele traz. Também me chama a atenção na historiografia romana como ela é pessimista sempre, né? Isso já é uma característica da historiografia, né? Que na maior riqueza considera essa riqueza um momento de decadência, né? Mas idealiza um passado, que talvez até um pouco isso tenha na Eneida em alguma medida, né? Quando, por exemplo, os latinos comiam sentados no chão, uma refeição simples, em contraste com os cartaginenses que tinham lautos jantares, então, assim, há como que uma idealização de um passado romano, que, pelo visto, em Estácio, então, não está, né? Ou seja, o homem sempre foi isto aqui, né, que nós estamos vendo e nunca foi digno de confiança, né? Especialmente com relação ao poder. Eu não sei se essa interpretação é correta, se for, eu já me filio entre as grandes admiradoras de Estácio, né? Mas teremos certamente mais perguntas. Obrigada mesmo, Leni, obrigada, um prazer ouvi-la. Não, eu que agradeço. Vou só comentar, então, comentando os comentários de Elaine. Então, eu concordo com você, né, em relação a essa questão de que você tem quase que como é que eu vou dizer? Eles davam o dinheiro quase para ouvir as críticas de si mesmo, de alguma forma. E eu acho que se era assim em Atenas, não sei afirmar se era, mas, né, às vezes a gente tem essa impressão, eu acho que em Roma isso vai se modificando, né, em relação principalmente ao período imperial, e aí você tem toda essa discussão sobre o quanto é uma crítica velada, o quanto é uma... são os dois lados da moeda, a crítica velada e a adulação exagerada, né, a adulação para ganhar bens e tal. E, assim, eu sempre fico muito preocupada em a gente aplicar sobre esse objeto antigo a nossa visão contemporânea, né? Porque nós somos pessoas do século XXI, a gente não tem outros olhos para usar. A gente vai usar esses que a gente tem, né? Mas, então, eu sempre fico um pouco preocupada de a gente estar lendo sempre com uma visão muito, muito contemporânea as coisas, porque, no fundo, é assim, a gente sabe que até anteontem, né, até o século XVIII, o poeta, para viver, tinha um patrono, né? O poeta, o pintor, o escultor, o arquiteto, né? Era assim que funcionava. E eu acho que, até certo ponto, isso não impedia eles. Ou seja, ter um patrono não era sinônimo de não poder falar coisas, né? Sabe, eu acho que esse equilíbrio ele é muito mais complexo do que aquilo que a gente simplesmente pensa hoje. Ele é empregado do fulano, então ele está puxando o saco do fulano, óbvio. Sabe, eu acho que assim, não é tão simples assim, exatamente por esses elementos que a gente vê. Senão, essa ideia é muito assim, Lucano falou mal de Nero, então Nero matou Lucano. Aí eu pergunto, então, por que Domiciano não matou Estácio? Porque Estácio está fazendo essa crítica que você está falando.
eu acho que não é tão simples, né? Mas acho que, ou seja, em não sendo tão simples, acho que em Roma essa questão é uma questão sempre, né, de discutir o poder, assim como era no século V. É diferente de como era no século V na Grécia, em Atenas. Mas eu acho que está lá, é muito presente. Então, de alguma maneira, é isso. Né? O imperador está bancando um poeta, um escritor, que às vezes vai falar coisas que são não necessariamente em consonância com a política, né, imagética, inclusive, do imperador. Acho isso interessantíssimo. Acho que é uma relação muito complexa. Mas acho também, e realmente chamando a atenção para isso que você falou, que Estácio, e não sou só eu que acho, né, a Carol Newlands fala bastante sobre isso, acho que Estácio estabelece essa relação com a virtude e o vício, que é um pouco diferente da que você vê, por exemplo, nos estoicos, que é a que você vê de fato nos historiadores, né? E eu acho isso muito fantástico, porque essa ideia da decadência, que é tão presente, é tão importante para os historiadores romanos, eu fico pensando assim, gente, Tácito e Estácio são contemporâneos. Os dois fizeram a carreira sob Domiciano, aqui as pessoas, Tácito resolveu botar para baixo do tapete, depois que Trajano assumiu o poder, ele joga para baixo do tapete, é o fato de que ele começou a carreira dele todinha sob Domiciano, né? Mas eles são contemporâneos, e você vê, se você pega o que Tácito está falando do período de Domiciano e o que Estácio falando, parece que ele estão falando de duas pessoas muito diferentes, né? Em termos justamente disso daí, de como lidar com esse afluxo de riqueza, ou mesmo com essa ideia da liberdade de expressão, sabe? É muito diferente como eles tratam. Então, de alguma maneira, eu acho isso, Estácio tem uma maneira muito diferente de lidar com isso, que não é positiva ou otimista demais também. Não é tipo, nossa, está tudo maravilhoso. Nossa, agora nós vivemos muito bem. É isso. Olha, nós estamos vivendo muito bem. Mas esse fulano aqui vive muito bem, ele é uma pessoa virtuosa. Então ele é digno disso. Por quê? E aí, voltando àquela ideia, né? Mesmo naquela época, você tinha homens viciosos. E os homens viciosos, eles lutam, eles são ambiciosos, não dependendo da quantidade de ouro que se tem, sabe, ele usa dessa coisa da virtude do vício de maneira muito mais ampla, eu diria, do que simplesmente dizer, agora que a gente tem isso aqui, né, na época dos cetegos de tanga, do Horácio, todo mundo era frugal. Hoje em dia está todo mundo no vício. Ele vai dizer assim, não, tem gente que estava no vício antigamente, tem gente que é frugal hoje, sabe? E é uma maneira diferente, né, de pensar. Eu acho interessante, né, como o Estácio meio que subverte essa ideia. Terminei meu comentário sobre o comentário. Nós temos uma pergunta no chat, Cecília. Sim. Bom, aqui temos uma pergunta do Guilherme Gonçalves. Ele diz: existe alguma influência do latim vulgar na escrita do Estácio? Como é possível encontrar na obra de comediógrafos que passaram um latim vulgar na fala de suas personagens? Então, não. Estácio escreve poesia elevada, né? Tanto na épica, de maneira geral, ele escreve de maneira elevada, como nas silvas, apesar de as silvas não serem poesia elevada, a gente chamaria de poesia de dicção média, né? Mas não é de dicção baixa também. Então, na poesia de dicção média, você vai ter realmente uma escolha vocabular, né? Uma escolha estrutural não tão elevada como na épica. Mas as silvas, elas não são exatamente poesia vulgar, não, assim, nem um pouco. Então, não, ele não tem isso. E essa coisa do vulgar, você vai encontrar muito mais na comédia, como você falou, mas no epigrama, né? O epigrama, sim, você vai encontrar um vocabulário um pouco mais cotidiano, um pouco mais de rua, né? Coisas desse tipo. Eu nunca vou lembrar qual é a palavra em latim, mas eu lembro quando eu estava traduzindo Marcial e que tinha uma palavra para polenta. Eu sabia como falava polenta em latim. Só Marcial para me ensinar isso, cara. Ninguém mais. Eu não vou achar isso em Virgílio. Então, assim, nos epigramas, sim. Mas as silvas de Estácio, apesar de poesia de ocasião, e, portanto, terem uma relação com o epigrama, elas são mais elevadas. Elas estão mais próximas de uma linguagem da ode, eu diria, do que propriamente de uma linguagem cotidiana. Então, o tema é cotidiano, mas a dicção não é. Imagina. Eu agradeço a pergunta.
Obrigada. Temos tempo ainda para outros comentários, observações, perguntas. Temos muita gente no YouTube também que está acompanhando. Estou muito feliz. Hoje temos um público recorde no YouTube, que, por favor, estão convidados também a fazer observações, perguntas, deixar o comentário que nós repassaremos aqui para a professora também, sem problema. Leni, ¿cómo ves esta intersección entre géneros que parece ser muy rica en Estacio, quizá en esta suerte de, no sé, de cuasi resurgimiento de la poesía helenística a través del propio Estacio? ¿Qué podrías comentar al respecto? Sim, sim. Eu acho que... Bom, a gente sabe, né, que óbvio que não há o gênero puro, né? Todo gênero, toda a produção poética romana, ela prima pela variação. Mas eu realmente acho que Estácio tem um especial apreço, talvez, por isso, em função dessa tradição grega em que ele se insere, sabe? Eu estou tentando lembrar o nome do autor. Eu acho que é o Holford Stevens, que tem um artigo que chama In Search of Poplios Papinios Statios, em grego. Ele diz que ele está em busca desse autor grego, que seria o Estácio se ele tivesse escrito em grego, né? Que ele nunca escreveu, mas é In Search of Poplios Papinios Statios, o nome do artigo. Eu acho que é o Leo Frank Holford Stevens que escreveu. E tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa, eu acho, né? Essa ideia de que, por ele vir dessa rica tradição grega, por ele conhecer bem. E eu digo isso porque a gente sabe como, que é uma coisa que Horácio vai aproveitar, é claro, mas como você tem dentro da tradição poética grega, gêneros que muitas vezes não vêm para a tradição poética romana, né? Então eu estou falando assim, por exemplo, dos próprios iambos, da própria variedade dos iambos gregos e coisas assim. Então eu acho, é assim que eu vejo, eu acho que é por isso que Estácio busca isso. Então, certamente, eu acho que essa variação, essa variátil é uma coisa que ele preza. Na Tebaida, isso fica muito claro para mim com essa relação com a tragédia. Nas Silvas, aí eu acho que aparece mais realmente a questão da poesia helenística, como você traz, né? Então, assim, tem momentos em que a leitura dele de Calímaco é muito clara, tem momentos em que, né, isso aparece mais nas Silvas. Na Aquileida, que é uma obra que eu acho maravilhosa, né? Apesar de ser só tem 1000 hexâmetros, assim, basicamente. É curta, né? Porque a gente só tem... Apesar disso, apesar de ser curta, eu acho que é uma obra em que a gente observa muito também essa variação, essa mescla de gêneros que ele faz. Então, tem trechos que são muito, muito líricos, ao ponto de você conseguir quase que comparar com a lírica, e aí eu estou falando da monódica grega, tá? Então, por exemplo, tem um momento em que Aquiles vê a jovem cujo nome esqueci, que ele se apaixona, Deidamia. Ele vê a Deidamia na praia. No início, isso é no livro 1 da Aquileida, né? Ele vê a Deidamia na praia, e aí ele enrubesce. Você vê aquilo ali, e é quase um poema da monódica grega, sabe? As imagens são parecidas. Que nem a gente vê Catulo fazendo com Safo, sabe? Em que ele está aproveitando esses elementos de Safo, elementos de Calímaco, e trazendo para a literatura latina. Eu vejo Estácio fazendo isso. E eu acho que tem a ver com essa vivência que ele tem desses poemas gregos. Então, eu acho que essa mescla, e aí, como você diz, dos poemas helenísticos em geral, né, em especial nas Silvas, é bem claro, de fato. Né? Eu acho que é um tema muito rico assim, para ler Estácio, como ele mistura os gêneros. Na Tebaida, eu diria principalmente tragédia e épica. Nas Silvas, aí você tem esses outros... Até porque é muito interessante como nas Silvas a gente vê ele variando entre os poemas, né? Variando o metro. Claro, não chega a ser Horácio, mas ele tem uma variação de metro, ele tem uma variação de tema, ele faz... Por exemplo, o poema do Genetlíaco, que eu acho que é o 2.7, que é o Genetlíaco a Lucano, né? É um poema em homenagem ao aniversário de Lucano, apesar de Lucano ter morrido. Ele não usa hexâmetro. E a teoria de que ele não usa hexâmetro, ele usa decassílabo para falar de Lucano, porque ele não quer competir com Lucano no dia do aniversário dele. Sabe? Então você tem esses jogos de usar outros metros e tal, que eu acho muito próximo do que a gente vê muito mais na poética grega do que a gente vê na poética latina. Então eu acho bem interessante. Comentei. Não sei se é suficiente. Muchas gracias.
Bom, eu queria te perguntar uma coisa muito rápida, mas a partir da minha ignorância completa sobre a obra do Estácio, realmente, eu não conheço muito. Assim como a Tebaida tem uma grande dívida, né, com Virgílio, claro, tem também, essa dívida é comparável com a dívida que ele tem com Ovídio, a Tebaida? Na Tebaida, eu Estácio diria na não. O Tebaida, vídeo ou é aparece na menor ou Tebaida. não é? Não. O vídeo aparece na Tebaida. Tá? O Uhum, vídeo aparece na Tebaida. Então, você tem momentos em que você fala assim, nossa, esse pedaço é super ovidiano, me dá vontade de uhum, para falar isso. Principalmente, por exemplo, nos trechos em que ele vai citar... Você tem, por exemplo, aquele momento tradicional que vai ter na epopeia do banquete, e aí, durante o banquete, o rei Adrasto conta um mito. Que nem você tem a história do Caco, com Evandro contando a história de Caco na Eneida, você vai ter Adrasto contando um mito. A maneira como ele conta esse mito é mais ovidiana. Sabe? É uma contação de mito, te lembra as metamorfoses. Então, tem elementos ovidianos ali, mas não tão forte quanto na Aquileida. A Aquileida é uma obra ovidiana, eu diria. Assim, na minha cabeça, no meu mundo, que não é o verdadeiro, no meu mundo, o objetivo de Estácio era mostrar que ele sabia escrever bem uma epopeia virgiliana e uma epopeia ovidiana. Sabe? Se ele tivesse concluído a Aquileida, ele teria feito isso, ele teria mostrado que, se você pensa isso em termos anteriores, era como se ele estivesse escrevendo uma obra ao modo homérico e uma obra ao modo hesiódico, né? Entende? sim. Ele está se inserindo nas duas maneiras. Então, Homero, Virgílio, Tebaida, Hesíodo, Ovídio, Aquileida. Eu acho que era isso que ele queria fazer. Só que ele morreu. Ó, que ótimo, obrigada, obrigada. Eu tenho uma dor no coração, assim, sabe? Sabe aquelas pessoas falam assim, nossa, que obra que você queria que tivesse existido, tivesse completa? Eu queria a Aquileida completa. Porque eu fico Eu vou discordar de imaginando, você. eu fico imaginando Sabe o que como eu ele quero teria completo? escrito. Não, Oi? sabe o que eu quero completo? Eu quero mais 2 versos da Medeia do vídeo, sabe? Ah, não, isso Mas é eu o desejo de conheço o todos sentimento, nós. eu conheço Não, esse não, sentimento de dizer, nossa, eu tô com dor no coração, porque eu queria tanto ler a Medeia do sim. vídeo. Não, mas isso aí, Cecília, todos nós, tá? Ah, Todos nós. Isso daí eu acho que é um desejo coletivo da Medeia de é. Ovídio. Mas a Medeia de Ovídio a gente tem alguma chance, porque ela Ah, escreveu. Ele escreveu. O Estácio não escreveu o reciclaram, resto ele não daquilo. escreveu. Não que a gente saiba, porque ninguém comenta da existência de mais do que um livro e meio, entendeu? Então, assim, é muito raro, né? Se as pessoas comentam aqui Leida, não comentam nada que vem depois, não faria sentido. Então, a gente acha que ele realmente não escreveu o resto. Então, assim, Claro, claro. imagina ele contando a morte de Heitor ao modo ovidiano. Eu queria muito ler isso. Eu queria muito ler isso. Enfim, não vai rolar. Você agora me deu esperança, num espaço Não, breve eu de tenho, tempo. eu tenho Eu esperança. sou muito horaciana. Não sei se vai ser durante a minha vida, mas eu acho que um dia as pessoas acho que é possível encontrar. E olha só, tem aquele monte de obras, tudo bem, tá tudo né, carbonizado, mas lá da Biblioteca de Herculano. Não é possível que eles não tivessem uma Medeia de Ovídio na Biblioteca de Herculano. Não acredito. Que tipo de elite é essa que tem a biblioteca e não tem a Medeia de Ovídio? Eu não estou acreditando nisso. Você sabe que acham que é um trecho das histórias do Sêneca Velho, né? Lá na Biblioteca de Herculano. Não Eu li sabia. recentemente sobre isso. Acharam um pedaço de trecho, um trecho de texto que eles conseguiram ler lá usando a tecnologia, e acham que é um trecho das histórias escritas pelo Sêneca Velho. Se for, vai ser assim, uau. Oh, ainda Então, temos esperança, então. fé que a Não. minha ideia de vem. Ótimo, obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma observação? Deixa eu ver aqui no YouTube. Nós temos gente conectada aqui ainda, por isso. Sempre deixa um lugarzinho para talvez sempre ter alguém mais tímido. Mas também podem deixar os comentários escritos, tá? Eu sempre convido todo mundo. Tá? Bom, mas enquanto isso, talvez apareça mais alguém, mas enquanto isso, eu quero te agradecer, Leni, novamente, por esta ótima aula sobre Estácio que você nos deu, né? Porque não só apresentou a sua parte, mas também deu a conhecer bastante sobre a obra dele, então foi excelente. Eu quero lembrar a todos que nós sempre continuamos essas quartas-feiras até julho com o nosso seminário e vamos de forma cronológica no tempo, né? Nós vamos agora, semana que vem, para Apuleio, né? Já passamos para Apuleio e vamos receber a professora Jimena Palacios, da Argentina, da Universidade de Buenos Aires,
que vai nos falar sobre Apuleio, e eu tenho o título mesmo aqui. Ela vai falar sobre los relatos sobre la magia y la magia del relato, metaficción, alusión y narración en las metamorfosis de Apuleio. Então, ficam todos convidados novamente para nos acompanhar aqui no Zoom ou no YouTube. E nós estamos muito, muito felizes de receber todos vocês. Espero, Leni, que você também possa, talvez, participar de outras reuniões aqui no seminário, porque é sempre ótimo ter todos vocês participando e conversando e discutindo, né, o que vamos apresentando, porque, como tinham dito as professoras Elaine e Liliana, são temas que não são muito comuns, né, nos seminários que se organizam, por isso que nós vemos isso como uma oportunidade ótima para divulgar e para aprendermos nós também, né? Eu particularmente, né, sobre essa época. Então, estou muito agradecida pela sua presença, Aline, hoje. Se não temos mais perguntas, então, vamos dar por finalizada a nossa reunião de hoje. E eu falo novamente, muito obrigada a todos. Obrigada, eu que agradeço também a oportunidade, gente. Foi ótimo, estou à disposição. Obrigada, Leni. Obrigada a todos. Boa tarde. Muchas gracias. Chao, buenas tardes a todos. Hasta la Chao, próxima. chao. Pronto, a transmissão foi interrompida no YouTube. Ótimo, obrigada. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau, até a próxima.